Muito boa noite. Esta é a hora da opinião de José Sócrates, numa semana marcada pela apresentação do Orçamento Retificativo, pelo anúncio de uma greve geral para este mês por cortes para a função pública. Ficámos ainda a conhecer mais previsões e dados económicos. São alguns dos temas para o comentário José Sócrates. José Sócrates, boa noite. Vamos começar pelo Orçamento Retificativo. Foi entregue na Assembleia da República. O PS já anunciou que vai votar contra este Orçamento Retificativo. É assim tão nefasto este orçamento? Havia alternativas? Bom, eu acho que esta semana foi uma semana em que ficou claro, digamos assim, o falhanço desta política ao longo destes 2 anos, porque os números apresentados por diversas organizações, todas confirmam e todas mostram, todas são um espelho do desastre foi uma espécie de, digamos, entre aspas, de pelotão de fuzilamento de todo o discurso político do governo. E também um pôr em causa daquilo que é uma operação de grande fingimento em que a Europa diz bem, o governo português diz bem, tudo vai bem e não. As coisas não estão a correr bem. Mas deixe-me começar pela OCDE. A OCDE fez previsões que contrariam em todos os campos aquilo que são as previsões do governo. Contraria desde logo nas contas públicas. Contraria no déficit, o déficit estimado pelo governo era de 5,5, a OCDE prevê 6,4. Contraria na dívida, a dívida prevista pelo governo era de 122, a OCDE prevê 127%. 127,7%. Prevê também na recessão. O governo previa uma recessão de 2,3%, a OCDE prevê 2,7%. E, fundamentalmente, a previsão que mais impressiona da OCDE é aquela que diz respeito ao investimento. Porque o governo prevê uma redução este ano do investimento em 7,6%. A OCDE vem dizer que, provavelmente, o recuo no investimento será de 10,6%. Isto é, a somar ao decréscimo do investimento já de 2 anos seguidos, em 2 dígitos, o panorama apresentado pela OCDE é nitidamente um panorama de falhanço, quer na economia, quer também nas contas públicas. Mas por parte do governo... essa não foi a única instituição a fazer previsões esta semana. A UTAL também fez, mas deixe-me confrontá-lo com este argumento por parte do Executivo que, por um lado, acabou por desvalorizar estas previsões da OCDE, dizendo que não tinham tido em conta determinadas medidas que tinham sido anunciadas e que vão ser implementadas por parte do Governo. Eu não consigo compreender como é que um Governo que há uma semana atrás pediu a uma instituição que lhe fizesse um relatório sobre as medidas a tomar na reforma do Estado e que uma semana depois, só porque não gosta das suas previsões, as tenta pôr em causa, diminuindo a sua credibilidade. A OCDE tem uma credibilidade que deve estar acima disso. E estes números e estas previsões são preocupantes, mas não foram as únicas. Repare, antes de irmos ao orçamento retificativo, lá iremos. Em segundo lugar, ficámos a saber também que Portugal este ano caiu 5 pontos, ou melhor, 5 lugares no ranking mundial da competitividade. Fomos ultrapassados por países como o Peru, a Rússia, a Indonésia, as Filipinas. E, curiosamente, se virmos com atenção esse relatório, Portugal caiu 1 lugar na eficiência das empresas, caiu 1 lugar apenas no desempenho económico, mas caiu 5 lugares na eficiência do governo. A verdade é que este tombo na competitividade mostra bem qual é o resultado desta política de austeridade. Quero recordar que o governo, quando iniciou funções, definiu como objetivos absolutamente essenciais da sua política a consolidação das contas públicas e a competitividade. Num campo e no outro só tem tido insucesso. José Sócrates, mas o que é certo é que por parte, ainda agora tivemos cá também esta semana, o Presidente do Eurogrupo, são feitos elogios ao Executivo. Bom, eu acho que anda toda a gente a fingir. A Europa a fingir que as suas soluções, enfim, estão a produzir bons resultados, enquanto a Europa está a viver o pior período económico de sempre, desde a sua formação. Ou seja, a própria Europa está a escamotear a sua responsabilidade perante esta situação? A Europa está a disfarçar o insucesso das suas políticas. E, como lhe digo, isto é a política do fingimento mútuo, do fingimento do governo português, que pretende disfarçar o insucesso das políticas que pôs em prática, mas também o fingimento da própria Europa. Mas estão as contas, estão os números. É verdade, é que os números vêm desmentir esse fingimento. É que não se pode fingir durante muito tempo, porque os números acabarão por mostrar a realidade nua e crua. Vejamos, por exemplo, o orçamento retificativo. Repare,